Ei, dorameiros de plantão, tudo bem com vocês? A história de hoje começa com Naha, prestes a se casar com o filho de uma família rica. Esse deveria ser um dos dias mais felizes da sua vida, mas sua expressão diz o contrário. Do outro lado, Jeon afoga suas mágoas em um bar, porque sua ex-namorada está prestes a se casar com outro cara. Depois de beber muito, ele adormece e acorda com a ideia de interromper o casamento. Mas, surpreendentemente, ela aparece no bar, já que fugiu da cerimônia. Jeon comenta que estava indo resgatá-la, e ela, sorrindo, diz que na próxima vez ele não deve se atrasar. Mais tarde, Naha pede que Jeon vá encontrar sua mãe, já que eles estavam planejando se casar. Como a família dela é rica, a mãe de Naha era uma mulher bastante refinada, e Jeon estava com medo de ser menosprezado. De repente, a senhora oferece um envelope com dinheiro para ele. Jeon recusa, achando que o dinheiro era para ele se afastar de sua filha. No entanto, a mãe de Naha explica que o dinheiro era para a nova casa deles, e ele, feliz, assume que foi aceito pela família. Mas, a mãe de Naha logo avisa que ele ainda não deveria comemorar, pois precisa ainda da bênção do pai de Naha. Quando Jeon vai pedir a mão de Naha, o pai de Naha o amaldiçoa e se recusa de forma categórica. Naha então intervém, dizendo que ama Jeon, deixando seu pai chocado. Justo quando parecia que tudo estava resolvido, o pai dela volta com uma espingarda e tenta atirar em Jeon. Assustado, Jeon diz que prefere morrer a não se casar com Naha. Enquanto a mãe de Naha permanece calma, Naha está nervosa tentando impedir seu pai, e Jeon espera ajoelhado pelo disparo. Após essa situação, o pai dela acaba aceitando a união dos dois, e eles realizam uma pequena cerimônia, apenas com familiares e amigos, já que Naha havia fugido de seu primeiro casamento. Anos depois, o casamento que parecia perfeito se transformou em um desastre. Por causa disso, eles decidiram pôr fim à relação e se divorciar. No tribunal, ambos expressam suas frustrações e explicam por que decidiram se separar. Naha afirma que o que mais a incomoda é o complexo de inferioridade de Jeon, já que ele vem de uma família pobre e sempre enxergou a vida dela como luxuosa demais. Jeon, por outro lado, argumenta que a verdadeira razão para o desgaste do casamento foi o fato de que Naha era quem tinha emprego e ganhava dinheiro. Ele lembra de uma ocasião em que queria dar $100 para a irmã de um amigo como presente de casamento, mas Naha o criticou, dizendo que um homem desempregado devia economizar. Esse comentário feriu profundamente Jeon, e, desde então, ele sempre lhe lembrava que ela havia se casado com um homem sem trabalho. Naha também reclama, dizendo que sofreu com a mãe de Jeon que constantemente a lembrava de que ela vinha de uma família rica, o que a impedia de entender os costumes das pessoas mais humildes. Isso irritava profundamente Jeon, que rebate dizendo que Naha não tomava banho com frequência e que, toda vez que bebia, o procurava para ter intimidade, o que o desagradava por conta do hálito de álcool e vômito. Por isso, ele a rejeitava. A discussão continua com Naha o acusando de infidelidade e dizendo que ele a traiu com sua secretária. Porém, Jeon afirma que, na verdade, foi ela infiel, pois em uma ocasião, Naha saiu para beber sozinha com um diretor, o que gerou vários boatos. Jeon conta aos juízes que o ponto decisivo para ele aconteceu antes de seu exame de advocacia. Naquela noite, ele havia ido para casa mais cedo para descansar, mas ao acordar, percebeu que Naha havia deixado o fogão ligado. Felizmente, a casa não pegou fogo. Após ouvir todos os argumentos, os juízes concederam o divórcio, mas eles teriam que esperar 30 dias para que fosse oficial. Eles saíram juntos do tribunal, comemorando o veredito, e Jeon colocou um lembrete no celular para se lembrar desse prazo. Como o carro estava no nome do casal e nenhum dos dois abriu mão do automóvel, eles decidiram ir juntos. Como de costume, eles começaram a discutir novamente, mas, no meio da briga, sofreram um acidente. Essa dorama se chama Love Reset. E se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todos os resumos do doraminha. Ao acordar, tanto Naha quanto Jeon haviam perdido a memória e não lembravam de nada, nem mesmo reconheciam os próprios pais. Quando a mãe de Jeon se aproximou de Naha, o corpo dela reagiu como se estivesse em perigo. O médico, sendo fã de doramas assim como a gente, explicou como a perda de memória é algo comum em doramas, e a irmã de Naha perguntou se com outro golpe eles poderiam recuperar a memória, já que isso também acontece nos doramas. Por incrível que pareça, o médico disse que é possível. Já no quintal, Jeon viu fotos do seu casamento e, de repente, uma pedrada na cabeça o deixou inconsciente, já que seus pais acharam que o golpe o ajudaria a recuperar a memória. Ao acordar, Jeon viu o lembrete no celular e perguntou a Naha o que aconteceria dali a 15 dias. Ela respondeu que não sabia, pois também havia perdido a memória. Então, a irmã deles os contou que, naquele dia,
o divórcio seria oficializado. A notícia deixou Jeon confuso, enquanto Narra parecia aliviada e esboçou um leve sorriso. O médico comunicou que eles receberiam alta e recomendou que não fossem separados, pois estar em um ambiente familiar poderia ajudá-los a recuperar as lembranças. As mães aceitaram, mas com certa relutância. Antes de sair, a mãe de Narra ordenou à irmã dela que ficasse de olho nos dois, especialmente para garantir que não se apaixonassem novamente. Ao chegarem em casa, todos ficam surpresos com as condições em que Narra e Jeon viviam. Tudo estava uma bagunça, e havia várias garrafas de bebida espalhadas. Antes de ir embora, a mãe de Narra lembrou que o prazo para o divórcio estava chegando. Seguindo a recomendação do médico, eles organizaram uma pequena festa com pessoas próximas, na esperança de que, compartilhando memórias e histórias, os dois pudessem começar a recuperar a memória. Enquanto isso, à distância, o sogro de Jeon tentava intimidá-lo. Sem perceber a verdadeira intenção, Jeon entrou na brincadeira e achou que o sogro estava começando a gostar dele, embora isso não fosse verdade. Durante a festa, Jeon foi ao banheiro e encontrou um de seus melhores amigos, que começou a contar como ele e Narra se conheceram. Jeon estava estudando para uma prova em uma boate, quando seu amigo o apresentou a Narra. No entanto, as coisas não saíram bem e, por falta de experiência, ele acabou assustando-a. Mais tarde, quando Narra estava se engasgando, Jeon não hesitou em ajudá-la e a levou ao hospital. Por causa disso, ela acabou se apaixonando pelo jovem médico que a atendeu. Dias depois, Jeon viu Narra novamente. Ela estava bêbada porque seu namorado, o médico, havia a traído. Depois que o jogo terminou, ela ficou sozinha na chuva, e Jeon se aproximou, cobrindo-a com seu guarda-chuva e oferecendo carona para casa. No caminho, ele tentou ser romântico e deu a ela uma bola de beisebol, mas ela disse que não era a melhor forma. Mesmo assim, Narra pediu o número dele, reconhecendo que ele foi muito gentil. Já de volta ao presente, eles foram levados a uma sessão de hipnose para tentar recuperar as memórias. Enquanto estavam em transe, a médica perguntou quando a relação deles terminou. Jeon contou à doutora que foi quando ele acordou e viu que a casa estava pegando fogo. Nesse momento, descobrimos que Narra não fez isso de propósito. Na verdade, ela só queria preparar algo gostoso para o marido, mas acabou dormindo por estar bêbada. Os dois então se desculparam pelo mal-entendido, mas as mães não ficaram felizes, já que elas queriam que o divórcio acontecesse de qualquer jeito. O médico sugeriu mandá-los para seus respectivos locais de trabalho para ajudar a recuperar as lembranças mais rápido. No trabalho, o chefe repreendeu Jeon por não se lembrar dele, mas logo em seguida o verdadeiro chefe entrou na sala. O que se passou pelo chefe, na verdade, era o faxineiro que estava apenas trollando ele. Enquanto isso, Narra foi confrontada pelo diretor que não sabia do acidente. Nervoso, ele pediu para que ela esclarecesse os boatos, pois ele estava com problemas no casamento. É aí que descobrimos que Narra não traiu Jeon, eles só ficaram trabalhando até tarde. Com o passar dos dias, eles retomaram seus hábitos e, sem motivo aparente, acabaram entrando juntos no banheiro. Ao perceber que ele estava nu, Narra saiu correndo para o quarto. Quanto mais tempo passavam juntos, mais Jeon voltava a desejar Narra. Por isso, o médico sugeriu que eles dormissem juntos como marido e mulher, para que as memórias pudessem voltar. Seguindo a sugestão do médico, eles decidiram primeiro sair em um encontro. Depois foram ao campo de beisebol, onde tudo começou, e conversaram tentando se lembrar de algo, mas nada aconteceu. Até que o segurança os expulsou porque já iam fechar o local. Depois disso, eles foram jantar, e as coisas melhoraram, já que durante a refeição, eles conversaram de maneira alegre por muito tempo. Quando saíram, estava chovendo, e o vento fez com que Narra perdesse o guarda-chuva. Jeon, sem pensar duas vezes, a cobriu, o que fez Narra se lembrar da primeira vez que ele a protegeu e em um impulso, ela o beijou. Mais tarde, eles decidiram ir ao bar dos amigos e se divertiram muito, ficando cada vez mais à vontade um com o outro. Vendo a felicidade dos dois, o amigo sugeriu que eles cancelassem o divórcio. Depois de muitas bebidas, eles se deixaram levar pelos sentimentos e, sem vergonha, começaram a se beijar apaixonadamente, a ponto dos amigos precisarem sair do bar para deixá-los sozinhos. Em casa, tudo parecia normal, e o casal voltou a se envolver. Mas, antes de reatarem oficialmente, eles foram flagrados pela irmã de Narra que saiu correndo para chamar a mãe. Desesperado, Jeon tentou impedi-la, mas acabou pesando em uma bola de beisebol, o que o fez escorregar e bater a cabeça. Ao se levantar, ele inesperadamente começou a falar com os quadros, deixando Narra e a irmã dela assustadas, achando que ele havia enlouquecido, até que ele desmaiou. A mãe de Narra, irritada, avisa que está tudo acabado entre eles e que vai mandar a filha estudar no
exterior. Enquanto a sogra fala, Jeon não responde, ficando em silêncio. Naquela mesma noite, Jeon e Na-ha se encontram, e ela diz que percebeu que ele recuperou a memória, porque agora a olha de forma diferente, quase como se a odiasse. Ela pergunta se ele vai deixá-la ir, e Jeon responde que a mãe dela tem razão, que o melhor para os dois é se separarem. Triste com a resposta, Na-ha decide ir embora. No dia seguinte, eles assinam os papéis do divórcio, e dessa vez, desapontada, ela se despede, pois vai voltar a morar com a mãe. Quando chega em casa, Jeon encontra a bola de beisebol, onde Na-ha havia escrito: "Espero que nossas lembranças nunca voltem", dando a entender que eram felizes sem lembrar de nada. Alguns dias depois, enquanto Jeon estava se mudando, seus amigos, assustados, o avisam que sua sogra chegou sem avisar. Ela informa o local e o horário do voo da filha e, antes de ir, adverte que desta vez ele não pode se atrasar. Seus amigos o incentivam a ir atrás de Na-ha, mas ele responde que é tarde demais, já que estão oficialmente separados. Porém, um dos amigos explica que, se não registrarem o divórcio no escritório do distrito, eles têm mais 3 meses antes de ser oficializado. Confuso, Jeon fecha os olhos e só se lembra das brigas e dos momentos ruins, como quando o sogro quase o matou. Tudo na relação parece negativo, mas, sem entender o motivo, ele decide ir atrás dela. No caminho, ele anota algo na mão e começa a ter boas lembranças. Quando chega ao aeroporto, Jeon corre para alcançá-la e, ofegante, se desculpa pelo atraso, dizendo que isso faz parte do relacionamento deles. Com sinceridade, ele diz que, apesar dos momentos difíceis, sempre a amou e quer ficar com ela para criar novas memórias. Porém, de repente, ela tira os fones de ouvido e se desculpa por não ter escutado nada, arruinando o momento romântico. Ele tenta repetir tudo, mas o que havia escrito na mão já estava apagado. Então, ela simplesmente se despede e vai embora, deixando Jeon paralisado, sem saber como reagir. Ao sair, os amigos tentam consolá-lo, mas de repente percebem que o carro dele estava sendo rebocado, e saem correndo para impedir. De repente, Na-ha reaparece e diz que acha injusto o divórcio, porque ele está baseando a decisão apenas nas lembranças ruins, enquanto ela só guarda as boas. Então, eles decidem esperar que as lembranças voltem, e usar os 3 meses restantes, para ver se os bons momentos superam os ruins. Com isso, ambos sorriem e se beijam apaixonadamente. E assim termina o resumo da dorama Love Reset.